Olá, família do canal Quase Tudo. Sejam todos muito bem-vindos. Olha só, uma pergunta que todos fazem: o fim do mundo vai acontecer? Sim, vai acontecer. E essa afirmação de que o mundo um dia vai acabar é uma profecia presente na Bíblia. Mas em nossos dias, a própria ciência já concorda que o mundo, como nós conhecemos, terá o seu fim. Leia comigo o que está escrito na Bíblia em 2 Pedro 3:12. Visto que tudo será desfeito, vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E ainda podemos ler no livro de Apocalipse 21:1. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Posso falar em fim do mundo como sendo o fim da humanidade. Ou seja, os seres humanos podem ser quase que totalmente extintos, mas a Terra, como nós conhecemos, seria transformada. A grande tribulação e o início das dores estão profetizados na Bíblia. Leia comigo o que está escrito no Evangelho de Mateus 24. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes serão abalados. Mateus 24:21. Alguns sinais do Apocalipse podem estar acontecendo. Isso pode significar o fim do mundo, o mundo como conhecemos. Esse fim pode estar mais próximo do que imaginamos. O fim do mundo surgindo dentro da desordem mundial, ou mesmo o Apocalipse nascendo a partir das forças da natureza. Mas sempre vou lembrar e repetir: ninguém na face da terra possui autoridade para dizer quando e como será o dia do juízo final. Só Deus sabe. É sobre este assunto que pretendo, de forma resumida, falar neste vídeo. Sobre os últimos acontecimentos que podem abalar o mundo. Sobre a desordem mundial. Mas antes, gostaria de convidar você para se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda o canal a ser visto por mais pessoas. E o principal objetivo aqui é levar o Evangelho o mais longe possível. Existe uma expressão muito utilizada por especialistas em relações internacionais e também por alguns governos. Que expressão é essa? Nova ordem mundial. Na verdade, essa expressão não é tão nova. Ela passou a existir depois da Segunda Guerra Mundial. Inclusive, muitos teóricos da conspiração falam que tudo o que acontece é por causa da nova ordem mundial. Uma afirmação que eu discordo. Digo isso porque, até agora, não vi ninguém dizer quando começou a tal ordem mundial. E também não vi nenhuma informação sobre uma velha ordem mundial. De qualquer maneira, o que eu vejo é uma desordem mundial. Basta olhar para a história da humanidade. Veremos uma história de guerras, uma história de homens matando seus semelhantes por causa do poder e da riqueza. A história da humanidade parece ser a história da maldade. E o que estamos vendo em nossos dias? Guerras e rumores de guerras. Conforme o que Cristo Jesus fala na Bíblia, em Mateus 24. Olha só, nas últimas semanas, ficamos sabendo sobre o ataque dos Estados Unidos que matou um general do Irã, um dos homens mais importantes daquele país. Mais uma vez, o Oriente Médio foi abalado. O Oriente Médio entrou em crise. Mais uma vez, a possibilidade de uma terceira guerra mundial começou a assustar o mundo. Um conflito entre os Estados Unidos e o Irã pode acontecer a qualquer momento. Isso é uma possibilidade, o que acabaria envolvendo outros países daquela região. A tensão no Oriente Médio está aumentando. É quando surgiu e ainda surge a pergunta: uma terceira guerra mundial pode começar no Irã? Eu não duvido que isso possa acontecer, mas também podemos pensar de uma outra forma. Talvez uma terceira guerra não surja a partir da crise entre os Estados Unidos e o Irã. Digo isso porque não podemos esquecer que ainda existe a Coreia do Norte e a Síria.
Como eu falei no início do vídeo, a história da humanidade é a história da maldade. E nos dias de hoje, a história está sendo escrita com muito sangue e lágrimas. Se existisse uma nova ordem mundial, seria a ordem do extermínio, do ódio e da intolerância. Mas eu não acredito em uma nova ordem mundial. A luta pelo poder político, a ganância pelo dinheiro e riqueza tem um único objetivo: a dominação do outro, do semelhante. O homem mata para dominar e domina para matar. Eis aí a lógica sinistra dos homens do século XXI. A lógica e o sinal do fim dos tempos. O que está acontecendo no Oriente Médio é parte do que está acontecendo no mundo. Ameaças de guerra entre países. Ameaça de uma terceira guerra mundial. O mundo ameaçado principalmente pelos países que têm arsenal nuclear. E aqui não podemos esquecer as ameaças que acontecem entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. E também entre a Índia e o Paquistão. E talvez a ameaça mais perigosa, uma possível guerra dos Estados Unidos contra a Rússia e a China. É sempre bom lembrar, a Rússia é considerada como o maior inimigo do governo norte-americano. Um inimigo que nasceu e cresceu principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. E no Oriente Médio, o governo russo, além de ter boas relações com o Irã, apoia o governo da Síria. E no olhar, na percepção dos Estados Unidos e de Israel, o Irã e a Síria são inimigos mortais. E aqui vale lembrar que a Arábia Saudita é aliada dos Estados Unidos. E o Estado de Israel, que também é aliado do governo americano, se vê obrigado a conviver com a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, a antiga inimiga de Israel desde o fim da Segunda Guerra Mundial. É bom lembrar que Israel trava uma batalha quase que diária contra os palestinos. Por outro lado, o Irã e o Iraque já travaram guerras sangrentas no passado recente. O Oriente Médio é uma região cheia de diferenças religiosas e políticas, mas para as grandes potências inimigas, como a Rússia e os Estados Unidos, o Oriente Médio é uma região importante do ponto de vista geopolítico. Uma região rica em petróleo, uma região de considerável importância na estratégia militar. E o que estamos vendo hoje é um cenário político-militar perigoso no Oriente Médio. De um lado, existe o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sendo julgado pelos deputados americanos. O presidente Donald Trump corre risco de sofrer impeachment. A mídia nos mostra um presidente que busca fazer do ataque ao Irã uma campanha política para tentar ser reeleito. Por outro lado, vemos a possibilidade de uma guerra mundial começar no Oriente Médio. Mas o que dizer da Síria? A Síria se transformou num teatro de horrores, um cenário de lutas ideológicas e religiosas. Uma verdadeira guerra civil está acontecendo na Síria para derrubar o atual governo. Mas surge uma pergunta: por que os Estados Unidos ainda não invadiu a Síria, já que o governo americano vê aquele país como inimigo? Podemos dar uma resposta aparentemente simples: porque a Síria tem o apoio da maior potência militar e nuclear do mundo, a Rússia. Eis aí o que poderia ser o início de uma terceira guerra mundial. Os Estados Unidos atacar um governo que tem o apoio da Rússia. Como eu falei em outro vídeo, existe sim a possibilidade do conflito entre os Estados Unidos e o Irã se espalhar por todo o Oriente Médio. Mas um conflito militar com a Síria pode significar um ataque contra a Rússia. Eis aí uma situação perigosa. Se os militares americanos atacarem posições russas na Síria, haverá uma retaliação do governo russo. A Rússia vai responder na mesma moeda. E os americanos sabem do poder militar da Rússia. E no meio dessas ameaças, no meio dessa tensão no Oriente Médio, está a ONU, Organização das Nações Unidas, uma organização que deveria buscar a negociação pacífica. No entanto, parece que a ONU se transformou num castelo de fantasmas. Fantasmas que já não assombram ninguém. Olha só, uma guerra entre as superpotências nucleares pode ser o início das dores, o início do fim, o apocalipse. Os sinais do fim dos tempos estão aparecendo diante de nós. As ameaças contra o mundo estão chegando aos nossos ouvidos. Nova ordem mundial? Não, não existe nova ordem mundial.
O que estamos vendo é a humanidade entrando num caos. As sociedades ou as civilizações humanas estão perdendo qualquer perspectiva. O futuro parece incerto. Na verdade, vivemos a desordem mundial. E o que fazer então? Para nós cristãos, orar e vigiar, pois o fim se aproxima. E para os que ainda não aceitaram Cristo Jesus como único Senhor e Salvador, procure conhecer o Evangelho. A salvação eterna e o caminho está em Jesus Cristo. E volto a dizer a todos os seguidores do Senhor Jesus, o momento é de evangelizar, de divulgar a palavra de Deus. E para quem duvida que a Bíblia é a palavra de Deus, leiam comigo a seguinte passagem. Nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:20. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensinamento, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3,16. Eis que é chegada a hora de buscar ainda mais, hora de evangelizar ainda mais, de pregar e divulgar o Evangelho de Cristo ainda mais, pois o fim se aproxima. E este é o principal objetivo deste vídeo: evangelizar e levar a palavra de Deus o mais longe possível. Por isso, gostaria de renovar o meu convite. Nós sabemos que o YouTube tem sua própria maneira de divulgar um canal. E o que isso quer dizer? Para que este vídeo e o canal Quase Tudo possa ser visualizado, é muito importante que você se inscreva gratuitamente no canal Quase Tudo. Além disso, é necessário que você faça seus comentários. Também é importante você compartilhar este vídeo em suas redes sociais, como é o caso do WhatsApp, Facebook, entre outras. E se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like para que o YouTube perceba. Mas se não gostou, pode deixar o dislike. Isso porque tanto o like como o dislike produz um movimento que alerta o YouTube. Com isso, todos nós estaremos nessa missão de levar o Evangelho de Cristo ainda mais longe. Conto com seu apoio e colaboração. E que a paz do Senhor Cristo Jesus esteja conosco.